Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2011 foram realizadas 172 mil internações por acidente vascular cerebral. O AVC, como é conhecido, é uma das principais causas de morte no país. Muitas delas poderiam ser evitadas com a realização periódica de exames simples, como a ultrassonografia da artéria carótida. A gente segue falando sobre esse assunto e, para isso, eu recebo agora no estúdio Eduardo Fávero, médico, angiologista e cirurgião vascular. E você pode participar dessa entrevista pelo telefone ou pela internet. Os contatos estão aí na sua tela. Tudo bem? Tudo ótimo. Você está bem? Tudo tranquilo. Que bom. Diga o seguinte, quais são os principais sintomas do AVC? Um paciente que está com AVC, ele tende a ter perda da consciência, dificuldade de articular palavras, popularmente se diz que está enrolando a língua, boca torta, você tem um desvio da comissura labial, ele pode ter alterações visuais, essa alteração pode dar em uma das vistas ou nas duas, ver estrela, ter a vista preta de repente. Ele pode ter náusea, pode ter vômito, e uma coisa muito frequente é a dormência ou paralisia de uma das metades do corpo. Isso é facilmente identificável? É facilmente identificável, mas quando você tem um paciente que está do seu lado, você está em casa e alguém do seu lado desmaia, você não tende a pensar num AVC, entendeu? Você baixou a glicose, ou está com calor, baixou a pressão, coisas assim. Então eu te falei vários dos sintomas que podem aparecer. Então talvez se o paciente do seu lado desvia a boca e enrola a língua e não consegue falar, talvez seja fácil dizer que ele está tendo um AVC. Agora, se ele tem uma tonteira, uma vista momentaneamente escurecida e um desfalecimento, talvez não seja tão fácil, entendeu? Que fatores de risco são facilmente entregues ao AVC? São os mesmos fatores da doença coronariana, dos fatores que levam o paciente ao risco de infarto. Pressão alta, estresse, sedentarismo, obesidade, doenças do colesterol e, principalmente, esmagadoramente maior do que os outros, o tabagismo, cigarro. O AVC acomete mais homens ou mulheres? As mulheres, após a menopausa, costumam ter a mesma incidência que os homens. Então, antes da menopausa, muito mais os homens, e depois da menopausa, tende a ficar igual. Há tipos de AVC? Sim, a gente tem o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico. Hemorrágico, como o próprio nome já diz, é uma hemorragia no cérebro. Ele tende a acometer pacientes mais jovens e não é tão fácil de evitar quanto o isquêmico. O AVC isquêmico, isquemia, significa falta de sangue. Então, há um acidente vascular por falta de sangue. E essa falta de sangue acontece porque o encanamento responsável por levar sangue até o cérebro está entupido. E o nome desse encanamento é artéria carótida. Leila, de Jacarepaguá, obrigado, Leila. Pessoa que é hipertensa é vulnerável ao AVC? Sim, ele está muito mais vulnerável ao AVC e doença coronariana, doenças cardiovasculares em geral. É sempre indicável que ela já faça um exame, caso seja o caso da Leila, né? Sim, sim. A gente viu na matéria aí que os pacientes com 60 anos, todos devem ser submetidos ao exame. Mas se esse paciente já tem fatores de risco, como, por exemplo, a hipertensão arterial, você pode começar a fazer o exame até mais precocemente. E para quem teve AVC, como procurar uma qualidade de vida? Bom, a princípio, quem teve AVC tem que procurar o cirurgião vascular. Porque o AVC, ele não necessariamente representa um entupimento total da artéria. Ela pode estar parcialmente entupida e você, através de tratamento invasivo, ainda pode conseguir desentupir essa artéria, seja por cirurgia, seja por cateterismo. Então, depois que é passado aquele momento crítico, aquele momento agudo, a gente vai avaliar se houve sequelas ou não, essas sequelas podem ser reversíveis ou não, a gente tem que pensar na prevenção de um segundo AVC. Eu estava estudando aqui para lhe entrevistar e eu vi que no início de 2012 o Ministério da Saúde ampliou a assistência às vítimas de AVC. Como é esse atendimento hoje na esfera pública, na rede pública? Tiago, é complicado falar sobre isso porque demanda estrutura, demanda dinheiro, mas não depende só disso. A princípio, um paciente que acabou de fazer um AVC, o AVC isquêmico, que é o mais frequente deles, representa 75% a 85% dos casos, ele tem que ser atendido até em 3 horas após o evento. Até a 3ª hora, ele é muito viável. Da 3ª até a 6ª hora, essa viabilidade cai um pouco. E a partir da 6ª hora, a chance de ter bom resultado invadindo esse paciente é bem menor. Então, o que você tem de estrutura é um leito praticamente de CTI ou de unidade coronariana, que você possa avaliar adequadamente esse paciente, monitorizar adequadamente esse paciente, para prepará-lo para o que a gente chama de trombólise. Um trombo é um coágulo que se forma dentro da carótida. E você tem condições de, com catéteres, chegar até esse coágulo e dissolvê-lo.
mas é uma estrutura delicada que a gente precisa para oferecer isso para o paciente. Muito obrigado pela sua vinda. Outro intervalo rápido e o Jornal Futura volta já já.